Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Então tá, pessoal, como estão? Segunda-feira, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu deixar meu celular carregando para não acabar a bateria na hora da live. Mas tá tudo certo aqui. Então, a live de hoje a gente vai falar sobre a questão da nossa energia feminina, muitas vezes de forma não saudável, de forma ferida. O que acontece, né? Muitas vezes nós, mulheres, a gente entra só num fluxo de fazer. E isso nos limita, nos bloqueia e nos dificulta o receber. Sabem o que eu tô falando? Bom dia, Margarete. Bom dia, mãe. Bom dia, Eneida, Augusto, pai, Grazi. Então, quando a gente fala de feminino, a gente não tem como não falar dessa questão profunda, que é a questão de começar a soltar o controle, trabalhar o soltar o controle e ativar a nossa parte mais receptiva. Porque o feminino está em receber. E claro, você vai trabalhar nossas duas energias, nossas duas polaridades, a masculina e a feminina. Ambas são importantes, ambas a gente quer de forma saudável na nossa vida. Mas acontece que geralmente elas estão bem desequilibradas, feridas. E hoje a gente vai falar sobre o feminino ferido. Sabe, essa live é muito para aquelas mulheres que se sentem às vezes cansadas, às vezes exaustas de tanto fazer, dar, realizar, só pra fora, sabe? Ter que cuidar, ter que resolver tudo, ter que dar conta. E mesmo assim, sentem que falta algo. Talvez mulheres que já realizaram muito, são realizadoras, executoras, fazem muito. Uma energia masculina boa, mas o feminino tá gritando um pouco. Por quê? Porque está só no fazer e a energia do receber tá encolhida. Mas por que isso? Como é que surge isso? Vamos entender o que tem por trás desse feminino ferido, dessa necessidade de a gente estar só no modo fazer, resolver, dar conta e não se permitir receber. E o que isso impacta na nossa vida? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Fê. Deixa eu ver o que mais está chegando aqui. A outra Fê, a Marília, Mariela, Andy. Bom dia, mulherada. Vamos chegando. E vamos encaminhando essa live aqui. Ali embaixo tem aquele aviãozinho. Encaminho para aquelas amigas que vocês sabem que estão nesse caminho, estão no autoconhecimento, querem estudar mais sobre si, querem se desenvolver. Então já encaminho que mesmo que elas não possam assistir agora, a live vai ficar salva, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre esse feminino ferido, mas não uma parte só teoria, né? Mas como isso impacta no nosso corpo, na nossa energia, na nossa vida real, tá? E vou colocar 3 práticas lá no final pra gente começar a ir mudando essa frequência que a gente se encontra, tá? De sair desse automático e entrar na frequência do receber, tá? Há um tempo atrás, eu acompanhei uma mulher que ela era como muitas de nós, tá? Uma mulher incrível. Ela era mãe, ela era profissional, tinha uma carreira muito bem consolidada, assim, uma excelente profissional, muito dedicada, tinha mestrado, doutorado, excelente. Ela era muito organizada também, né, nas suas rotinas, muito organizada, mas ela vivia tensionada, vivia tensa, sabe? Como se não pudesse descansar. Sempre prestando atenção em tudo, o que poderia acontecer, o que ela tinha que resolver, qual era a próxima demanda. Não descansava, se culpava muito por descansar. Então ela já nem se permitia descansar. Tentava descansar, não conseguia. A mente não deixava. Ficava ela se sentindo mal e já desistia de descansar. Ela sentia
e eu quero que talvez algumas de vocês se identifiquem e que respondam aqui, ela sentia raiva do marido porque ele descansava. Ela ficava puta da cara porque ele chegava no trabalho e ia pro sofá tomar mate e descansar. Alguém de vocês já sentiu isso? Bom dia, Miriam. Bom dia, Patrícia. Bom dia, tia Carmen. E ela ficava indignada que ele chegava no trabalho, ia pro sofá, fazia um mate, ficava lá descansando, ligava a TV, eu pegava o celular e ficava mexendo. E ela assim, ó, uma raiva, vontade de... Por que isso? Por que essa raiva? Por que será? Porque ela queria estar fazendo exatamente aquilo, só que ela não se permitia. Ela queria chegar, se jogar no sofá, ficar ali só fazendo um mate, mexer no celular, ou ligar uma TV, ou não fazer nada. Ela queria aquilo, só que ela não se permitia. E nem era por falta de tempo, porque a gente olhou as rotinas dela, ela tinha tempo disponível. A gente organizou para ela conseguir, tinha tempo disponível. E nos tempos disponíveis que ela tinha, ela se culpava demais. Ela começava a fazer algo assim, só pra ela, pra descansar. E começava aqui, aquela vozinha aqui, ó. Ai, mas quem sabe tu corrige de novo aquele trabalho. Mas quem sabe tu faz aquilo na cozinha. E não sei o que. E daí, o marido dela era só um espelho. Só tava espelhando o que ela mesma estava sentindo. Que ela queria descansar. Ela queria ter os momentos pra ela, só que ela não se permitia. Já aconteceu com alguma de vocês isso? Saibam que o companheiro de vocês só tá espelhando, tá? Não é culpa dele, é culpa de vocês. Ele só tá mostrando aquilo que vocês também queriam fazer e não se permitem. E é muito isso. As mulheres estão muito no modo só fazer, fazer, fazer e não se permitem receber. Não se permitem parar, se cuidar, descansar, realmente. Ou só se permitem se merecem. Não, depois que eu fizer todos os meus compromissos, que eu arrumar toda a casa, que eu cuidar dos filhos e fazer todo esse material para o computador, depois eu vou descansar. Mas daí nunca chega esse depois, porque tá sempre cheia de demandas, as demandas são infinitas. E essa história poderia ser de qualquer uma de nós, né? Essa história é a história, na verdade, de muitas mulheres hoje em dia. E é isso que é o feminino ferido, né? Ele se manifesta quando as mulheres, né? A energia feminina todos nós temos, tanto homem quanto mulher. Só que as mulheres estão com esse feminino muito ferido. E essa ferida, ela se manifesta muito quando a gente troca cada vez mais a performance, o performar, pela a nossa intuição. Quando a gente troca a produtividade, o fazer, 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 ser top em tudo e quer controlar tudo, pelo receber. Como seria se eu largasse um pouco o controle? Como seria se vocês largassem um pouco o controle? Como seria se não precisassem performar tanto? Como seria se não precisassem ser tão produtivas? Porque aqui entra uma raiz mais profunda também. Como a gente entrou no mercado de trabalho querendo, né, competir com os homens, porque muitos anos atrás a gente não tinha esse direito, né? As nossas avós, bisavós, nem podiam trabalhar, não podiam ter empresas. Como a gente entrou para esse mundo, a gente quis ficar parelho ali. Só que é aí que a gente se perdeu, porque nós somos muito diferentes. E aí que tá a nossa força. A nossa força, a nossa riqueza tá em a gente ver sim que somos diferentes, que temos energias e forças diferentes, que não é uma competição, é uma cooperação. Que a gente não precisa performar igual os homens para a gente ter a nossa força. Bem pelo contrário, quanto mais a gente entende que a nossa força feminina está na fluidez, está em observar, intuir, perceber, e a gente integra as duas polaridades, e aí sim a gente fica muito mais potente. Faz sentido para vocês? Porque o feminino ferido, que eu falo, né, é um feminino que ele foi muito ensinado
a se adaptar, a se adaptar, a agradar, a fazer tudo para agradar. Então, a gente se desconectou das coisas que a gente realmente gostaria de fazer e faz aquilo que os outros gostariam para agradar, para suprir expectativas alheias. E um feminino que foi muito acostumado a dar conta. Dar conta. Tem que dar conta, tem que resolver, tem que fazer. Se eu não faço, ninguém faz. Se eu não faço, tudo desmorona. E daí, continua só fazendo. Isso desequilibra os relacionamentos, porque daí impacta na energia masculina do homem. Isso influencia no nosso trabalho, porque a gente só tá no fazer. A gente trava o fluxo. Tem uma das leis da natureza que é a lei do equilíbrio de troca, que ela rege as relações, as trocas, os trabalhos. O que é a lei de energia de troca, do equilíbrio de troca? Dar e receber, dar e receber, dar e receber, fazer, receber. Tem que haver um equilíbrio. O que tem acontecido muito? Muitas de nós estamos só no fazer. E não estamos nos abrindo para receber. A gente estanca o fluxo, a gente está bloqueando o fluxo. Em vez de fluir, tá pingando só. A gente estanca o fluxo. Eu gosto de fazer a comparação como se fosse uma gangorra. Sabe aquele brinquedo da pracinha, que é a gangorra? Sabe? Que tem um aqui em cima e um embaixo, né? Então, ó, pensem que esse é o fluxo, tá? Da lei do equilíbrio. Dar e receber, tá? Assim, tá? Dar e receber. Sabe quando a gente é criança, e não sei se vocês faziam, mas eu fazia, que a gente ficava lá embaixo segurando a gangorra e daí ficava o coleguinha lá em cima, o amiguinho lá em cima trancado, a gente ficava lá embaixo segurando. Quem já fez isso? Lembram da pracinha que a gente ficava lá embaixo assim, ó, segurando a gangorra e daí deixava preso, ó, tá preso lá em cima, deixava o coleguinha preso lá em cima, ele não conseguia descer. Alguém já fez isso, lembram? Agora, imaginem que quando a gente só está no fazer, dar conta, a gente está lá embaixo segurando o fluxo. A gente está lá embaixo travando a lei do equilíbrio, que é do dar e receber, fazer, receber. Eu tô lá só fazendo, segurando o fluxo do recebimento. Então eu não estou permitindo que eu receba. A minha energia, qual é a energia que eu estou emanando para o universo? Fazer. Qual é a minha mensagem energética que eu estou passando? Eu não preciso receber. Eu faço, eu dou conta, eu realizo, eu não preciso de ajuda. Eu faço, eu realizo, dou conta. Logo, qual é a resposta que a gente tem? A gente realmente não recebe ajuda. A gente não recebe do universo, não recebe as bênçãos. Por quê? A gente está no modo fazer e está no modo controle. Estou controlando tudo aqui. Então, se eu estou controlando, fazendo, dando conta, é eu comigo mesma. E daí a vida fica mais pesada mesmo. Fica exausta, fica cansativa. Como seria ir largando essa gangorra e soltando? Não linkar o merecer de vocês com o fazer. Como seria aos poucos e se permitindo receber? Como seria não conseguir dar conta ou não querer dar conta de tudo? Como seria? Só se perguntem isso. E esse feminino ferido, né, que está muito ali no dar conta, que as mulheres acreditam que tem que merecer. Então, eu tenho que fazer algo para merecer ser amada, eu tenho que fazer algo para merecer a recompensa, tenho que fazer para merecer. Tá muito ligado ao precisar ser útil, preciso só ser útil, então eu só tenho valor se eu estou sendo útil. E troca esse valor pelo simples fato de existir, de ser quem tu és. Então, o valor está muito relacionado ao fazer e não ao ser. Eu só me sinto
que eu tenho valor se eu estou fazendo, se eu estou sendo útil, fazendo. E não pelo simples fato de ser quem eu sou, de existir da forma que eu sou, de emanar a minha energia da forma que eu sou. E daí, se eu vejo meu valor só em fazer, só em ser útil, é óbvio que eu vou só cada vez mais querer fazer. Então é muito de começar a mudar a consciência e se perguntar: mas eu tenho valor mesmo quando eu não estou fazendo? Eu tenho meu valor pelo simples fato de ser. Eu tenho valor por irradiar a minha energia. Eu tenho valor por tudo que eu já me transformei. É reconhecer esse valor não só no fazer, mas em ser. Que tu tem valor em ser exatamente quem tu és. Então, alguns sintomas, tá? Pra gente perceber se tem esse feminino ferido, tá? Quero que vocês percebam aí de vocês, tá? Que a gente já comentou. Essa dificuldade de descansar sem culpa, tá? Sem pensar que tem que fazer alguma coisa. Dificuldade de descansar sem culpa. 2, uma dificuldade em receber a ajuda. Alguém te ajuda coisas pequenas e tu, não, pode deixar que eu faço, eu vou lá, resolvo. Dificuldade em receber ajuda, receber elogios. E também dificuldade em pedir ajuda. Tu tá lá carregando 10 sacolas, mas não pede ajuda. Tu tá lá se virando nos 30, 1001 coisa pra fazer, mas não pede ajuda. Alguém aí tem algum desses sinais? Vamos lá, o primeiro passo é reconhecer, tá? O primeiro passo é reconhecer. E aqui, a gente não adianta a gente ficar mentindo pra gente mesmo, né? Então, alguém tem esses sinais? Outro sinal, uma sensação de que tá sempre devendo algo, sabe? Sempre tá faltando algo pra fazer. Tá sempre assim, mas não terminei aquilo e aquele outro. Tá sempre devendo algo pra fazer. Mais um sinal. Autoexigência. São extremamente exigentes consigo mesma. Nunca são suficientes. Então nunca tá bom o suficiente. Tem sempre mais. E aqui percebam que é diferente. Claro, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer se desenvolver. Mas não é com uma raiz de dor, de insuficiência. Ai, que eu não sou suficiente, como é que eu não consegui isso ainda? Não, é uma raiz que eu quero me desenvolver porque eu posso cada vez mais melhorar, crescer, me aprimorar. Mas não porque eu sou insuficiente. E o controle. E é um controle, às vezes, disfarçado de responsabilidade. Não, eu sou muito responsável. Tenho tudo controlado. E daí quer tomar conta de tudo, quer controlar tudo, quer controlar a casa, quer controlar o marido, quer controlar os funcionários. Todo mundo vira filho. O marido vira filho, os filhos viram filhos, os funcionários, os colegas de trabalho viram filhos, os irmãos viram filhos, a mãe, todo mundo vira filho porque a pessoa quer controlar tudo. Então aqui, ó, tomar conta de tudo. Controla tudo, mas é porque muitas vezes ela diz que ela é responsável. Daí é bonito dizer, né? Não sou controladora, eu sou responsável. Então eu controlo todo mundo. Mas tem que ser do meu jeitinho. Ai, se alguém já não faz assim, não dá. Ah, não, eu pedi pro marido fazer um sanduíche pra mim. Mas olha só como é que ele fez. Olha como é que ele colocou o queijo. Não era assim que eu queria o queijo. Percebam? E quem é que fala assim? É a mãe. Ele tá sendo mãe do marido. E tu pede pro colega ou pro funcionário fazer alguma coisa no trabalho. Ai, tu não fala nada, né? Mas reclama pra ti. Olha só o jeito que essa fulana fez. Não, eu não acredito que ela fez dessa forma. Então tu nem pede ajuda daí, porque ninguém vai fazer do teu jeito, então é melhor tu fazer sozinha mesmo. Melhor tu controlar tudo, dar conta de tudo, que daí vai ser bem feito. Dificuldade em confiar nos outros. Dificuldade em confiar nos homens. Dificuldade em entender que o homem dá conta também, que ele pode dar conta. Feminino ferido. Dificuldade em confiar. Dificuldade em confiar nas outras mulheres. Dificuldade em confiar nos colegas de trabalho. Dificuldade de confiar no mundo. Dificuldade de confiar em Deus. Não, Bárbara, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu rezo todos os dias. Mas ali, ó, tem que estar tudo controladinho. Se uma coisa sai como tu não queria, tu já fica... Pensa, por que aconteceu isso? E não entende que tem algo maior regendo, que talvez a tua forma que tu escolheu não seja a melhor, e que Deus escolheu a melhor forma que tu precisava viver alguma situação.
Isso é confiança. Quando você não se permite receber, a gente está negando uma essência do feminino. A essência do feminino, que é receber. Receber é da natureza do feminino. É do ventre, do amor. Receber. Quem é que tem um útero aqui para gestar? Para receber uma alma? Receber. Quem é que tem um útero que pode gestar um ser humano e que pode, através desse útero, gestar projetos, gestar ideias? A nossa criatividade está aqui. Está muito aqui. Quanto mais a gente se relacionar com essa energia feminina, com o nosso feminino, mais criativas nós somos, mais potentes nós somos. Quanto mais a gente se permite receber, se conectar com esse receber, mais a gente ativa essa potência que é criar, porque a gente cria com muita facilidade. Quanto mais conectadas nós estamos, mais a gente cria com facilidade. É uma bênção do feminino a gente conseguir criar, a gente tem essa facilidade para criar. Só que ele não pode estar ferido, a gente tem que levar amor para esse feminino, trabalhar ele que ele fique saudável. Quando a gente bloqueia isso, bloqueia essa raiz primordial do feminino, que é o receber, a gente vai secando por dentro, muitas vezes. É como se a nossa alma estivesse ali, ó, secando. Eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho e só repitam para si uma afirmação e percebam como é que o corpo de vocês, como é que a mente de vocês reage, tá? Hoje eu solto o controle. Eu não preciso controlar tudo para ser amada. Eu permito que a vida me surpreenda. Como é para vocês falarem isso, repetir isso? Só observem o que a mente traz, se a mente já traz um desconforto. Então que vocês... Primeira prática, tá? Primeira dica prática para vocês começarem a realizar é fazer uma afirmação. Pode ser essa que eu falei, vocês podem criar, tá? Uma afirmação de vocês. Eu me permito largar o controle. Eu permito que a vida me surpreenda. E todos os dias repetirem para vocês. Eu permito que a vida me surpreenda. Não preciso controlar tudo para ser amada. Eu posso largar um pouco o controle. Vou escrever aqui, ó, se vocês quiserem salvar. Eu posso largar um pouco o controle. Eu permito que a vida me surpreenda. Coloquei ali, se quiserem salvar. Ou vocês podem criar uma frase para vocês, mas criem uma frase, uma afirmação com essa mensagem de largar o controle e de permitir que a vida surpreenda, tá? Para dar já irem dando essa informação pra tua mente, para ela ir trabalhando nesse sentido. Eu posso largar o controle, então, eu não preciso ter tudo controladinho, eu posso permitir que a vida me surpreenda, eu posso, para vocês irem dando essa informação para a mente de vocês, tá? Segunda prática, tá? Eu anotei aqui para não esquecer. Segunda prática. Diariamente, receber um pequeno prazer. Escolher uma coisa por dia, tá? Daí para cada uma vai ser a coisa que para ti te dá prazer. Escolher uma coisa por dia só para sentir prazer, tá? Só que assim, tem que ser com intenção. Vocês têm que fazer aquilo com intenção. Pode ser, eu vou comer essa fruta aqui que eu adoro, uma banana com canela quentinha, pra me dar prazer. Eu vou tomar um banho, colocar uma música, acender uma velinha, depois passar hidratante. Mas tem que ser com intenção, tá? Vocês têm que colocar a intenção, porque é a intenção que muda tudo.
Eu vou colocar uma música pra eu dançar, uma música que eu gosto, me reconectar. Tá? Tem que ser de forma intencional e todos os dias. Vamos fazer esse exercício na próxima semana. Então, escolha uma coisa por dia pra fazer, pra que te dê um prazer. Só por prazer, tá? E daí tu vai mentalizar pra ti assim: eu recebo esse momento sem culpa, sem pressa. Eu me permito. E tu vai lá por ti. Pode ser o teu banho um pouco mais demorado, pode ser comer a tua fruta ali, sentindo, sem pensar em outras coisas. Pode ser uma música. Escolha pra ti, te dê alegria, sem se sentir culpada, e colocando intenção e colocando atenção ali, tá? E o terceiro item, que esse pode ser o mais difícil, se eu bem conheço o meu público, pode ser o mais difícil e por isso que a gente tem que fazer, mas esse vai ser só uma vez na semana, tá? Uma vez na semana, vocês vão escolher, olhem ali na agenda de vocês, já peguem a agenda, já marquem ali, 60 minutos, tá? Do dia, pra não ser produtiva. Conseguem? Uma hora durante a semana pra apenas ser vocês. Pra apenas ser, sem ser produtiva. Sem ter que estar fazendo nada. E nessa uma hora, não vale estudar, tá? Não vale estudar. Por quê? Porque estudar também é ser produtiva. E eu era dessas, que eu disse, não, mas agora eu vou descansar. Eu pegava e lia um livro. Só que meus livros não são livros só não é romance, são livros sempre com conteúdo, né? Então, não era descansar, era ser produtiva. Então, uma hora, durante esse, já pega a agenda de vocês, ele já pense qual vai ser o dia, não sei, tenho certeza que tem um horário aí, pra vocês tirarem uma hora pra não serem produtivas, pra apenas serem, pra fazer o que vocês quiserem, pra não fazer nada, pra se permitirem ser. E seria bem interessante, só que depende da rotina de cada uma, né? Não caminhar, não, sabe por quê? Porque caminhar, tô fazendo minha atividade física, e tu já tá fazendo alguma coisa. Sem ser produtiva. Eu já quer otimizar o tempo. Conheço bem, né, mãe? Já quer otimizar o tempo. Vamos já, quem sabe, caminhar e já houve uma meditação e já fazer. Não, a gente tá querendo ser produtiva, aproveitar o tempo. E o ser produtivo é a energia masculina. O masculino que quer ser produtivo. A gente tem que trabalhar o nosso feminino. A gente já é muito produtiva. Nós já somos maravilhosamente produtivas, tá? Quase, na maior parte das vezes, não é uma questão pra nós. A gente tá sempre produzindo. Não, dormir também não, porque daí assim, vamos tentar. Por isso que eu queria dizer, se possível, tentar ser um horário. Só que daí eu falei, depende da rotina de cada uma, tá? Do horário de cada um. Quem tiver uma rotina um pouco mais maleável, se conseguir em horário comercial, entendeu? Não é lá de noite, não, agora às 10 da noite eu vou ter meu horário, a minha 1 hora. É óbvio que tu vai sentar e tu vai dormir, vai estar exausta. Daí, não. Então, se tu conseguir num horário durante o dia, sabe, em horário comercial, entre as 7 da manhã e as 6 da tarde, seria o ideal. Por quê? Porque isso vai fazer o teu cérebro ficar meio maluco. Primeiramente, ele vai querer ficar meio maluco. O quê? Terça-feira, às 3 da tarde, eu aqui sem ser produtiva. Daí tu vai meio que dar uma surtada, primeiramente, mas depois tu vai começar, tá, mas eu não tô matando ninguém, né? Eu só tô aqui me permitindo descansar. Como é que é isso? Então tu vai ter que lidar com esse desconforto, porque vai dar um desconforto. Dá um desconforto, porque, meu Deus, como é que nessa quarta-feira, às 10 da manhã, eu vou estar aqui sem fazer nada. 1 hora só pra me permitir ser. Quem sabe só tomar um mate e ficar olhando pras árvores ali. Sem ser produtiva. Como que é? Só que a gente tem que ir contra esse desconforto. O que é isso? Encarar o desconforto. Qual é o desconforto? Porque nos foi ensinado, nos foi dito e a gente internalizou que a gente tem que estar sempre produzindo. Que o nosso valor está sempre em fazer. E a gente tem que começar a mudar esse caminho neural que a gente foi treinado. Que a gente também tem valor em ser. E quando a gente se permite ser, quando a gente se permite apenas ser,
nesses momentos que a gente recebe as maiores intuições divinas. Nesses momentos a gente recebe as maiores comunicações. Porque a gente só está permitindo ser. É como se a gente se abrisse. O nosso feminino, a nossa energia feminina, que é intuição, ela expande muito quando a gente se permite esses momentos. É possível? Hein? É possível ou é muito difícil? Umas até já saíram da live, ficaram com medo, eu acho, de não conseguir fazer 1 hora de descanso na semana. Em Beatriz, Ana Paula, Margarete, Débora, Sônia, mãe, tia Carmen. É possível pegar a agenda de vocês, escolher 1 hora. E é pra ser desafiador mesmo, entendeu? Por isso que é porque percebam, 1 hora. Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7. Alguém diz aí 24 vezes 7. Quantas horas tem numa semana, né? É possível a gente se permitir dessas tantas horas, uma delas a gente não fazer, a gente não ser produtiva e não capotar, dormir podre, de cansada, de exausta também. Apenas ser. Apenas ser como seria. O que acontece quando a gente começa a trabalhar isso? A gente se abre para receber. A gente começa a mudar a nossa comunicação para o universo. Porque lembram que é algo que você falou aqui? A gente tem a nossa comunicação verbal, que é o que a gente está falando, que é uma pequena parte. Tem a nossa comunicação mental, que são os nossos pensamentos, as nossas visualizações, que são uma parte um pouquinho maior. Mas o que mais comunica com o universo, com a fonte criadora, é a nossa vibração, é a nossa energia. Então, quando a gente se permite que essa energia vibre no sim, eu posso parar, sim, eu posso receber, o universo capta isso e traz situações para que cada vez mais a gente receba as facilidades. Para que a gente possa não só fazer. A gente faz, sim, a gente faz e a gente recebe. A gente faz e a gente recebe. Lembra daí aquela gangorra? A gente volta para o equilíbrio da gangorra. A gente não está mais só estar no fazer. A gente faz um pouco, recebe um pouco, faz um pouco, recebe um pouco. E mantemos esse equilíbrio em harmonia, essa dança em harmonia. E a vida fica mais fluida, fica mais leve, fica mais prazerosa, tem mais alegria. Combinados, então? Então temos 3 práticas, tá? Primeiro, ter uma afirmação para vocês. Ali eu coloquei, né, a sugestão de afirmação, que é: eu posso largar um pouco o controle, eu me permito receber. A segunda prática é ter no dia a dia, diariamente, dê um momento pequeno, tá? Mas desde que tu coloque a intenção. Pode ser tomar um chimarrão, aqui, esse chimarrão, eu vou ficar aqui quietinha comigo mesma, apreciando, tomar um chá, comer uma fruta, tomar um banho, passar um hidratante. Ter um dia, na tua rotina diária, um momento que tu coloca uma intenção de se dar um prazer, tá? De cuidar de ti. Então, no dia a dia, um pequeno momento, tá? Que tu coloca intenção, e uma vez na semana, daí sim, 1 hora, pra tu se permitir ser. E depois eu quero que vocês me contem, tá? Como é que foi essa experiência. Bom, amanhã a gente inicia o programa Ascenda. E a gente vai iniciar, vão ser 4 pilares que a gente vai trabalhar, que é a reconexão com o nosso feminino, com a nossa espiritualidade, com a nossa capacidade de receber, de ativar o nosso merecimento. Vamos trabalhar também a nossa mentalidade, prosperidade, a relação com a energia masculina, com o pai e a capacidade de ir para o mundo, de como eu me relaciono com o externo, com o mundo lá fora, na minha carreira, no meu trabalho. Vamos trabalhar relacionamentos e vamos trabalhar muito a nossa espiritualidade. Cada um de nós veio para cá, para a Terra, com algumas características para desenvolver, e a gente vai entrar bem a fundo para tentar entender um pouco mais do que a gente veio desenvolver aqui em relação à espiritualidade, para que a gente sinta que estamos cada vez mais alinhados com a nossa missão aqui. Então, quem quiser saber mais sobre o programa Ascenda, pode me chamar, ou ali no link da bio também tem o formulário de inscrição, que amanhã iniciamos esse programa. Vão ser 6 semanas que vamos ficar juntas, falando sobre esses 4 pilares, usando sempre as bases teóricas da neurociências, reprogramação mental, vibracional,
constelação familiar e a espiritualidade. Tá bom, pessoal? Então desejo uma ótima semana, uma abençoada semana para todos nós. Exercitem essas tarefas e percebam, tá? Vão executando e vão se percebendo como é que vocês estão se sentindo e depois me chamem para compartilhar, que eu quero saber, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Ótima semana.